Olá, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 38 minutos. Eu sou a Luciane Coleman. O André Harry está de férias e aí nesse período eu estarei aqui com vocês e agradeço a confiança e a companhia. Segunda-feira, mais uma semana começando, 30 de agosto e vamos chamar a sirene porque, olha, tem polícia. Confusão num posto de combustível em Encantado, no Vale do Taquari. As imagens são assustadoras. Do que motivou este caos, Lucas Abate? Bom dia, Luciane, e todos que nos acompanham. Uma briga generalizada foi registrada em um posto de Encantado. Era para ser um lugar de diversão, mas virou um local de pancadaria. As famosas cenas lamentáveis, Luciane. E tudo isso está sendo apurado pela polícia. Daqui a pouco a gente conta os detalhes. Que baixaria, hein, Glauco Paza? Olha só que confusão, quebra-quebra, é cadeira para todo lado. Que coisa lamentável. Numa cidade pequena do interior, certamente um local de encontro de jovens que já é questionável pelo momento que a gente vive, mas enfim, agravado por essas imagens aí, né, Lu? Lamentável. Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes sobre essa ocorrência, essa confusão, essa briga generalizada que ocorreu em Encantado, no Vale do Taquari. Olha só que impressionante essas imagens. Podemos colocar aqui na tela? Olha só, a gente vê ali, olha, a gurizada, jovens, tudo sem máscara, né? Em primeiro lugar. E olha a quantidade de cadeira arremessada. Tem um indivíduo ali, gente, que eu acho que ele é alvo de 4 ou 5 cadeiras. É uma aqui das imagens. E é impressionante porque eles levam as cadeiras e ainda levantam como se nada tivesse acontecido. E assim, ó, um vandalismo. Os proprietários aqui dessa loja de conveniência tiveram vários danos, um enorme prejuízo, vidro quebrado, garrafa quebrada, cadeira, mesa. E olha só, né? Parece que é aquela gurizada, aquela juventude que tá sempre pronta pra briga. Basta um ali meio que olhar torto pro outro e pronto, começam. Adoram uma briga. Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes, então, dessa confusão que chega de Encantado. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E daqui a pouco a gente traz uma história que vem do litoral norte. Olha só essa história, a gente não costuma dar muito história desse tipo com esse tipo de final. Uma mulher matou a facadas o ex-companheiro em Torres. Detalhe, ela já tinha medida protetiva contra o homem. Pois é, isso significa o quê? Que ela era vítima de violência doméstica. E aí ela fez tudo certo, foi na justiça, registrou a ocorrência e pediu medida protetiva. Ele não podia estar perto dela, ele não podia se aproximar dela, mas se aproximou. E aí ela deu uma facada, alegou legítima defesa. Glauco Paza, que história, hein? Normalmente a gente traz aqui as mulheres vítimas de feminicídio e aqui a gente está tendo justamente um desfecho contrário, ou seja, o homem acabou burlando as regras da lei, as regras da justiça, e acabou levando a pior nessa história, né? E é mais um caso de violência, que é condenável em todos os aspectos, não interessa quem matou quem, né? E mais uma vez em Torres, chama atenção isso, que há poucos dias, né, Lu, a gente vinha falando tanto da questão do policial rodoviário, que foi morto em Torres, agora mais um caso de violência, desta vez a mulher matando o ex-companheiro. A gente vai esmiuçar essas informações porque chocou a comunidade, uma cidade que está ainda sob impacto daquele crime, né, envolvendo o policial. Nossa, agora mais um no centro da cidade. De novo, né? O caso também do advogado do Fábio Zortea também foi na região central. Aqui a foto, então, do homem que acabou morto, né, pela ex-companheira, ela que tinha medida protetiva, ou seja, né, Glauco, ele não podia se aproximar. Quando a mulher, ela entra, quando ela consegue essa medida protetiva de urgência, significa que ela está protegida, ou seja, o homem não pode se aproximar, é uma forma de proteção. E certamente se sentiu ameaçada, né, a gente tem informações de que ela teria, então, sido vítima aí de uma ameaça de morte e acabou... É um enredo, né, Lu? É sempre a mesma coisa. Cheio de detalhes, e a gente vai mostrar, até porque ela tentou reanimar ainda esse ex-companheiro, quer dizer, ela deve ter visto, poxa, eu fiz uma bobagem diante de tudo que se apresentava, mas já já a gente fala mais sobre esse caso, porque olha,
é mais uma tragédia. É mais uma tragédia. Daqui a pouco o Glauco volta aqui com todas essas informações. Agora vamos respirar um pouquinho. 11 horas e 41 minutos. Tô com saudades do André Har. Vamos então matar saudades porque ele deixou um recado para você. Oi, gente. Eu tô aqui para um recado muito importante da Uniaselv. Para começar uma graduação EAD, não precisa de muito. Tudo que tu precisas é baixar o Uniaselv Léo app para aproveitar a condição especial que a Uniaselv está oferecendo. Olha só, matricule-se pelo Uniaselv Léo app e garanta 2 mensalidades grátis e mais uma bolsa de estudos a partir de 40% para o curso inteiro. Tu ouviste certo. Bolsa de 40% que vale até você se formar. Mas isso é só para quem se matricular pelo Uniaselv Léo app, viu? Vem estudar no EAD da Uniaselv, que é o EAD de verdade e que todo o mercado reconhece. Além de ser nota máxima no MEC, só a Uniaselv oferece tutores exclusivos por turma. Então, inscreva-se hoje mesmo no Uniaselv Léo app e garanta a sua bolsa, viu? Muito bem, agora eu quero... Leandrinho, chama aqui a Sirene. Olha a Sirene. Pois é, presta atenção agora nesse fato, que é algo muito grave. Aconteceu no Vale do Taquari, Encantado, uma cidade pequena, gente. Olha só o que esses jovens fizeram por lá no posto de gasolina. Esses jovens aí que supostamente tinham saído de casa para se divertir. Mas que diversão é essa, hein, Lucas Abate? Diversão que tu vai para um posto de gasolina e começa aí a brigar com os outros, fazendo a maior confusão, quebrando tudo que tem pela frente. Quantos detalhes aí dessa ocorrência lá do Vale do Taquari. Bom dia para você. Bom dia, Lu. E que absurda essa situação toda. Uma briga generalizada em um posto de combustíveis, um local onde as pessoas, os jovens, costumam se reunir durante a noite, e era isso que estava acontecendo normalmente na noite do último sábado, madrugada de domingo. Só que em determinado momento, um grupo começou a brigar e outras pessoas, Lu, até pelo que a gente tem de relato de testemunhas, pessoas que nada tinham a ver com essa briga, começaram a entrar também na discussão, a arremessar cadeira, arremessar mesa, arremessar garrafa, com o único objetivo, entre aspas, de se divertir com essa briga. Mas causaram uma tremenda confusão, muitos prejuízos para o posto e agora está todo mundo na mira da polícia. Luciane, a gente conversou com pessoas ligadas ao posto, testemunhas desse fato, e sabe o que eles nos relataram? O quê? É que jovens que estão envolvidos nessa confusão são pessoas que ficam só aguardando algum motivo para se envolverem nas brigas, para causar destruição mesmo. E a gente pode ouvir agora uma dessas testemunhas que, por medo, não quis se identificar. Esse pessoal, eles dão um dedo para dar uma briga, sabe? Eles gostam de uma fusaca. É impressionante, sabe? Não tinha nada que ver a história com eles. Foi uma coisinha assim, normal, uma discussãozinha muito pequena entre um casal de namorados e uma coisa, e eles se meteram assim, ó, pra destruir tudo. Se meteram assim do nada. E chamando todo mundo pra briga e sobrou pra todo mundo, cara. Que barbaridade, hein, Glauco e Lucas? Ou seja, é aquela gurizada que sai de casa justamente para criar confusão. Essa é a diversão. E você que está ligando a televisão agora, deixa eu só retomar aqui, Glauco, para o pessoal de casa, 11 horas e 45 minutos. Muita gente deve estar olhando, não sabe o que está acontecendo. Foi uma briga generalizada, gente, que aconteceu em Encantado, no Vale do Taquari, ali na madrugada entre sábado e domingo. Os jovens que foram para lá beber, normalmente, né, Glauco, são os pontos em que os jovens se encontram no interior, ou seja, postos de combustível, é um ponto de encontro e, infelizmente, olha só como é que terminou aí a diversão da gurizada, né? Ou seja, uma briga generalizada. Lamentável, né, Glauco, essa briga, essa confusão, muitos danos, prejuízos. Que barbaridade isso. É uma briga aditivada, certamente, porque o pessoal não tem que estar com a cara limpa ali totalmente para fazer isso aí, né? Muito é difícil álcool, hein? acreditar. Olha, sabe o que chama atenção, Lu? Vou largar o meu papel aqui. Tem gente que parece que tá aqui, ó, encostadinho ali. Isso aqui faz de conta que é um copo de bebida, Sim. né?
só incentivando, olha lá, olha aí. E aqui, né? E Aqui, virou ó. programa E aqui, isso aí, ó, Glauco, rapaz. só... Fazendo imagem, exatamente. Não, tem uma menina que começa a dançar, que começa ali, ó. Vamos olhar essa imagem. Só um pouquinho, Lucas. Já vou falar contigo que o pessoal de casa tem que entender o absurdo dessa imagem. Tem um rapaz aqui no meio que vai receber 3, 4 ou 5 cadeiras. Eu acho que é na outra imagem. Mas aqui, ó, aqui tá a menina, ó, que começa a dançar. Essa menina aqui, ó, olha ali. Tem uma pessoa aqui que está gravando uma briga e ela começa... Aqui, olha aqui, ó. Tem É espetáculo. 4 ou 5 cadeiras em cima de uma única pessoa, Glauco. Não E tem. aqui voa a cadeira de tudo quanto é lado, bate na cabeça. Tem um rapaz ali que toma uma cadeirada, cai, levanta. Olha ali, olha ali. Olha só, olha aqui. Ele vai tocar aqui uma cadeira pra cá. Ali, ó, o rapaz cai. Olha ali. Pega de cara, assim, e ele, meu Deus, é uma violência. Parece cadeira cenográfica, mas não é. É cadeira de madeira. Isso dói, pessoal. E dói muito. Tem um ali que recebe uma cadeirada ali, o pé da cadeira na cabeça. Você já pensou nisso? Olha, o anjo da guarda dessa gurizada aí tá fazendo muita força, tá tendo trabalho, né, Lucas Abate? E vou contar uma coisa pra vocês, Lu e Glauco, que parece uma briga de gurizada, de gente que tá ali bebendo, uma briga besta, digamos assim, mas não tem nada disso. A polícia já identificou 4 pessoas envolvidas e uma delas é uma pessoa muito ligada também com a criminalidade, tráfico de drogas e inclusive homicídio. Ou seja, poderia sim ter sido uma situação muito pior, muito delicada, ter resultado em morte. Apesar de toda essa briga nessa cena, os danos foram mais materiais do que de lesões corporais mesmo. Mas segundo a avaliação da polícia, e a gente conversou com o delegado, a situação poderia ter sido muito pior. E a gente pode ouvir agora o delegado Augusto Cavaleiro Neto. As imagens daquela briga, daquela balbúrdia no posto de gasolina, elas chocam porque são muitos envolvidos. Daqui a pouco mais um fato que começa com infrações leves. Se tem alguém armado com uma arma de fogo, com uma faca, enfim, pode evoluir para uma situação de mais gravidade. Então é nossa responsabilidade fazer essa apuração, identificar os envolvidos, principalmente se tiver menores, né, adolescentes, e fazer o esclarecimento de todo o fato para que fatos dessa natureza não se repitam. Certeza, né? E olha, de encantado, infelizmente, essa imagem aqui desencantou, né? Não tem nada de encantado. Que tristeza lamentável, cena lamentável. Me lembrou daqueles grupos de jovens, daquelas facções aqui de Porto Alegre que marcavam, lembra, Lucas e Glauco? Marcavam para brigar e ainda faziam imagens. Olha a quantidade de gente aqui nessas imagens que estão vendo toda essa desgraça e ali gravando como se fosse um espetáculo, Glauco. Que isso? Ô Lu, imagina o pai e a mãe que estão em casa e depois vão ver essas imagens. Olha ali, o meu filho envolvido. Mas como acontece? Minha senhora, meu senhor, infelizmente acontece. E eu duvido que não tenha menor de idade no meio disso aí, né? Como o delegado falou aí. Eu também duvido. Lucas, e o delegado te passou mais alguma informação, hein, sobre essa confusão lá de Encantado no posto? Então, Lu, a investigação começou hoje já. A polícia acredita que entre 10 a 15 pessoas estão ligadas diretamente nessa confusão. Já identificou 4 pessoas, sendo que uma delas é esse rapaz, esse sujeito, já com uma extensa ficha criminal, envolvimento inclusive em homicídio. Hoje à tarde, essas pessoas serão ouvidas, as pessoas do posto, testemunhas também, dono, gerente do posto, todo mundo também vai ser ouvido hoje à tarde para dar prosseguimento a essa investigação. E vai ter também, informação que a gente tem, é que hoje à tarde vai ter também uma reunião para tentar medidas para conter esse tipo de briga. O delegado disse que dessa proporção não havia nada sido registrado, mas que recentemente outras brigas pontuais aconteceram e é algo que tem preocupado bastante o município, ainda mais Encantado, que agora pretende entrar também na rota do turismo. Com certeza, obrigada pelas informações. Lamentável, né, Glauco? Lamentável. Cada vez que eu olho essas imagens, cada detalhe dessas imagens, eu fico ainda mais chocada. Mais chocada. Tem uma cena ali que o rapaz, ele toma 4 ou 5 cadeiras no mesmo tempo.
É algo assim, ó, que eu tô pasma, que uma situação dessas a gente tenha que ver, né, acontecendo no nosso... Selvageria. Total selvageria. Bom, e daqui a pouco, 11 horas e 51 minutos, bom, infelizmente, vem mais selvageria, barbárie, cenas de terror em Araçatuba, no interior lá de São Paulo, interior paulista. Ladrões de banco matam, roubam, fazem pessoas reféns, o chamado novo cangaço, ou seja, fazem aquele escudo, né, com as pessoas ali para se proteger da polícia. Algo que a gente já viu muitas vezes aqui, ó, no estado. Em seguida, nós vamos conferir ao vivo como está a situação lá nesta cidade, porque Glauco, assim, ó, terrível, né? A população extremamente em pânico. Olha lá, tem gente em cima dos carros, explosivos distribuídos, né? Foram colocados na rua. As aulas foram suspensas para que as pessoas não circulem e a polícia possa retirar os explosivos. Imagina o pânico lá em Araçatuba. Essa imagem aí dos reféns feitos de escudos em cima dos carros, isso me chocou profundamente, Lu. Eu espero que isso aí se resolva em seguida, mas o momento lá ainda é de pânico. Ô, Glauco, e a cidade lá de Araçatuba não é uma cidade pequenininha. A gente pensa assim, né, o pessoal... Muita gente não conhece todas as cidades, né, no interior de São Paulo, mas Araçatuba tem em torno de 200 mil habitantes. Seria o quê, mais ou menos? É quase um polo daquela região, noroeste do estado. Mais ou menos Rio Grande, talvez. Né? O Danilo, que é o nosso chefe aqui, profundo conhecedor, 200 mil habitantes, ele está dizendo. Tem uma economia bastante forte, Araçatuba. Tem a questão aí de, nesse local, estar concentradas as agências de banco e, por isso, logicamente, a escolha dos bandidos, né? Agora, preocupa também a quantidade de explosivos, Lu. Tem muito explosivo espalhado, bananas atadas de dinamite, atadas ali, ó, olha aqui a imagem. Exatamente. Ó. E isso causa ainda mais pânico, né? Terror, Glauco. Pra mim, pensou? Isso aqui é um filme de terror da vida real. Ou seja, Araçatuba sitiada. Aquela imagem ali dos carros dos bandidos saindo lá da cidade. Aqui até me perdi. Olha a quantidade de carro aqui. Os bandidos fugindo. E tudo carrão, né? Pra poder... fugir mais rápido. Tudo carro com velocidade, carros, e alguns podem ser blindados, inclusive, né? Nossa, eu tô chocada. Logo, eu tô curiosa porque eu quero saber mais informações. A gente recebeu várias informações desencontradas ao longo, né, da manhã. E aí, daqui a pouco, então, o repórter do SBT vai trazer direto ao vivo as informações lá de São Paulo sobre esse terror, essa madrugada de terror em Araçatuba, no interior de São Paulo. 11 horas e 54 minutos. Chama, vem cá, eu quero a sirene da polícia porque esta notícia, este caso merece. Olha o que aconteceu no litoral. Depois da morte que a gente trouxe na semana passada do policial rodoviário federal aposentado, Torres volta a ser notícia pela violência. Só que dessa vez uma história um pouco diferente. A mulher matou o ex-companheiro a facadas. Deixa eu chamar aqui Guilherme Roquete. Bom dia para você. Explica melhor essa história. Ou seja, o que aconteceu para esta mulher matar o ex-companheiro. Bom dia para você. Bom dia, Luciane. Bom dia para todos. Satisfação em conversar contigo nessa semana, Lu. Pois o que aconteceu lá em Torres foi uma reação em legítima defesa. Essa mulher, como você disse, ela já tinha medida protetiva contra o ex-companheiro. E aí, o que aconteceu? Na noite desse sábado, ele estava dentro do apartamento junto com ela. Mais uma vez, os dois discutiram. Mais uma vez, houve uma briga entre esse casal. Para começo de conversa, ele sequer poderia estar próximo dela, porque ela já tinha a medida protetiva de acordo com a Lei Maria da Penha contra esse homem. Como eu disse, os dois discutiram mais uma vez dentro do apartamento. Foi aí então que ela resolveu reagir. Com uma faca na mão, ela atingiu esse homem para revidar as agressões que estava sofrendo dentro do espaço. E ela, com a faca, acabou atingindo, então, a veia femoral desse homem, a veia femoral que fica na perna, aqui na região da coxa.
E o que aconteceu, Luciane? Este homem começou a sangrar bastante dentro do apartamento lá em Torres, onde os dois estavam. E depois da agressão, a mulher ainda tentou socorrer este homem. Ainda fez o famoso torniquete, né, que a gente chama dentro do socorro, né, do pronto-socorro. Ela pegou um lençol, fez uma amarra para impedir a saída do sangue, né, a perda do sangue. E chamou logo em seguida a Brigada Militar, que atendeu essa ocorrência lá em Torres. A Brigada Militar foi até o local. Esse homem, Lu, ele foi socorrido, foi encaminhado para atendimento médico. Mas como ele atingiu uma veia que é muito importante para o próprio organismo, né, uma veia que tem muita circulação de sangue, ele acabou então não sobrevivendo, perdeu muito sangue e acabou então não sobrevivendo. A mulher foi até a delegacia de polícia e se apresentou, contou então ao delegado que agiu em legítima defesa, Luciane. Por quê? Porque ela era vítima de agressão, já tinha medida protetiva contra esse homem, ou seja, ele não podia, Lu, nem chegar perto dela, sequer estar na mesma casa em que eles estavam. Que barbaridade, que história, né, Guilherme? Agora 11 horas e 57 minutos. Glauco, Guilherme, vamos explicar para o pessoal de casa, né, exatamente o que aconteceu. Essa mulher, lá em Torres, ela tinha medida protetiva. O que isso significa? A gente fala tanto, né, aqui em medida protetiva. Se você é vítima de violência, procure a polícia, registre a ocorrência. Por quê? Porque você vai poder ter acesso a uma medida protetiva de urgência junto à justiça. Que isso é uma proteção, ou seja, o homem não pode chegar perto da mulher, ele não pode, por exemplo, invadir o trabalho, ele não pode ficar ligando, ele não pode ultrapassar uma distância, agora eu não sei, depende, né, da medida protetiva, são alguns metros, ou seja, ele não pode depende, por exemplo, até do local onde ele trabalha. Exato, porque às vezes trabalha no mesmo local, onde ele trabalha, onde ela trabalha também. Mas o fato, né, Guilherme e Glauco, é que ele não poderia estar lá. Ou seja, ela justamente tinha uma medida protetiva porque ela tinha medo de morrer. E ele fez o quê? Foi lá. Lu. Foi lá, provavelmente agrediu ela. É interessante a gente destacar o seguinte, ó. Diga, Guilherme. Não, eu queria te dizer o seguinte, que essa medida protetiva serviu também como um próprio argumento de defesa para ela. Porque o que acontece? Como ela já tinha esse registro prévio, no momento então em que ela cometeu a agressão, ela tem um subsídio muito maior para poder argumentar juridicamente essa legítima defesa. Porque é óbvio que agora houve uma morte, ela vai ser então julgada, vai ser investigada, mas com este argumento, com todo esse histórico prévio, isso subsidia a defesa dela. Então, por isso as mulheres precisam procurar a polícia, precisam solicitar esse tipo de medida, para caso aconteça alguma situação como essa, elas já têm um histórico pronto e isso vai subsidiar depois o processo, né, Lu? Com certeza, Lu. Guilherme. Diga, Glauco. Não, e até a investigação vai apontar, por exemplo, essa arma, essa faca, teria sido usada por ele também em tentativa de agressão? É tudo isso que agora tem que ser averiguado. O negócio é que a cidade, ela está em estado de choque. Este homem aí era muito conhecido, ele era professor, conhecido como professor gordo lá. Professor gordo, e era bem conhecido, né, Glauco? Exatamente. Então é mais um caso que choca. Tem a questão de ser em família, embora seja ex-companheiro, né? Tem a relação ali que fica, logicamente, e um histórico que, conforme a gente sabe, os vizinhos já tinham até repassado para a polícia de tentativas de agressão. Não sei se subsequente a esta medida de distanciamento, enfim, que é a medida judicial que tinha sido autorizada. É claro que a gente, né, Glauco, não está aqui defendendo a violência, não, mas claro nesse caso, ela justamente já tinha essa medida protetiva para se proteger da morte, ou seja, ela se sentia, né, Guilherme, ameaçada de morte. E certamente ele foi lá, mais uma vez agrediu, ela foi vítima de violência mais uma vez. E pelo jeito, né, Guilherme, como você bem detalhou, ela deu uma facada e pelo jeito ela não tinha intenção, tanto é que ela socorreu, foi lá, fez o torniquete. Desespero. Imagina o desespero dela. Sim, certamente exatamente. Foi bem a legítima defesa, como a gente diz. Ela pegou um lençol e fez o torniquete. O torniquete no tornozelo seria amarrar. Por exemplo, se ela deu a facada, né, numa parte mais embaixo aqui da coxa, mais para perto, o que ela fez? Ela fez uma amarra na parte mais superior da perna dele, justamente para impedir que o sangue chegasse até o local ali onde houve a facada. Isso é o torniquete, é apertar o membro, né, o membro da pessoa para bloquear a circulação de sangue e impedir que esse sangue acabe saindo então do corpo
corpo da pessoa que está machucada, que está ferida, e enquanto não chega a equipe de socorro. Isso é uma medida de primeiros socorros que a gente vê até no treinamento que a gente fez aí do bombeiro voluntário aí da SBT, eu aprendi a fazer um torniquete. E ela conseguiu, então, fazer esse tipo de primeiro socorro enquanto a equipe de resgate não chegava lá. Só que é claro, né, Lu, acabou não dando tempo, o homem acabou sendo morto, então depois, aliás, sendo morto não, acabou morrendo em função dessa perda de sangue. Mas o fato, exato, em decorrência, né, desse caso. Mas por quê? Né? A gente tem que voltar lá no início. A agressão começou como um revide, como uma legítima defesa depois da sequência de agressões e da briga que eles já estavam tendo enquanto ainda, né, ele que invadiu a medida protetiva e entrou nesse apartamento para poder discutir com a mulher. Algo que a gente também já seria uma infração, né? Já é uma condição em que ele não podia nem estar fazendo Glauco, isso. deixa eu só falar com o pessoal que está ligando a TV agora, né? Tem muita gente que não entendeu que notícia é essa, 12:01. Ô Douglas, traz a sirene porque esse caso é terrível, aconteceu mais uma vez em Torres. Semana passada a gente mostrou aquela barbárie, aquela violência que acabou levando à morte o advogado Fábio Zortea. Hoje um caso diferente, a mulher matou o ex-companheiro. Muita gente em casa deve estar olhando e diz assim, viu, acontece ao contrário. Não, não é bem isso, minha gente. Não é bem isso. Na verdade, a mulher, esta que matou o ex-companheiro, ela era vítima de violência há muito tempo. Tanto é que ela buscou uma medida protetiva para ele não chegar mais perto, para ele não se aproximar, ou seja, uma proteção, porque ela temia pela própria vida. E como o Guilherme trouxe aqui de informação, este homem não respeitou esta medida protetiva. Só por aí, Guilherme, ele já poderia ser preso. Exato. Normalmente as delegadas sempre dizem, muita gente não acredita na justiça, mas é a ferramenta que nós temos. Ou seja, se você é vítima de violência, não subestime o agressor. Porque as mulheres têm mania de dizer assim, não, ele jamais faria isso. Ele jamais iria me matar. Ele faz isso porque ele é meio descontrolado. Paz. E se você não procurar ajuda, você pode ser a próxima vítima. Então a gente está aqui repetindo e repetindo, porque de repente, né, Guilherme, Glauco vai ter uma mulher que vai dizer, não, agora eu vou. E nesse caso, ok, não funcionou porque ele foi atrás dela, mas ela está ali, ela está com a medida protetiva em mãos que garantiu, ou seja, o fato de que ela se defendeu, né, Glauco? Ela estava ali numa situação de vulnerabilidade, certamente não era a intenção de matar, tanto é que ela ficou desesperada, tentou fazer torniquete, buscou o socorro de saúde, foi na delegacia, se apresentou. Mas a gente precisa alertar, né, Glauco? E só para deixar claro, até por isso o delegado preferiu não mantê-la presa, né? Ela está liberada, né? Não ficou detida na delegacia, até pelo histórico, né? Por tudo isso que ela já tinha passado. Com certeza. Obrigada, Glauco. Obrigada, Guilherme. Daqui a pouco você volta com mais informações. Ô, Douglas, roda aí a sirene policial. Roda porque, olha, é impressionante a quantidade de agressões, de violência, assim, em plena luz do dia, violência banalizada. Olha isso, olha essa imagem. Lucas Abate, um soco. Aquele homem ali deu um soco no meio da rua, de graça. Me explica o que aconteceu, que imagem é essa? Veio lá de Bagé, é isso? De Bagé, sim, Lu, na região da Campanha, e certamente você, o Glauco, estão se perguntando e vão perguntar para mim o que motivou essa agressão. O quê? Eu já vou responder desde já, Lu. Nada. Foi um ataque totalmente aleatório. Esse homem, esse idoso, aparentemente, estava caminhando pela rua acompanhado de uma mulher, quando, do nada, esse homem apareceu, andando pelo lado de dentro da calçada, desferiu um soco, derrubou o idoso e saiu correndo. É um fato que está sendo investigado pela polícia, mas o que já foi apurado até o momento é que os dois não se conheciam. Ou seja, se reforça essa tese, essa hipótese de que foi um ataque totalmente aleatório. Qualquer pessoa que estivesse passando por ali naquele momento poderia ser atingida por esse soco, e foi isso que, infelizmente, aconteceu com esse senhor. Que barbaridade isso, Glauco. A gente estava vendo ali, lá em Encantado da Gurizada. Agora sim, tá andando no meio da rua ali, imagina aí, toma um soco na cara. Que barbaridade é essa? Não é só um soco. Veja bem na imagem, o Lucas já viu também. Olha, Lu, ele enquadra o corpo.
ele toma o impulso. Ou seja, ele deu com muita força, com muita vontade. Raiva. Isso, sem conhecer a pessoa que ele estava batendo. Aliás, isso é condenável em qualquer situação, mesmo conhecendo. Mas, enfim, olha que loucura. O pessoal em Bagé começa a andar de capacete na rua. Não, e coitado do senhor, olha lá, ele vai parar lá no meio-fio. Quase ainda bate a cabeça aqui no carro que estava estacionado aqui nessa rua. Por pouco ainda não bate a cabeça, já pensou? Podia ser pior ainda, Glauco. Não, olha, a senhora que estava junto, ela ficou sem entender durante um momento. Talvez se fosse outra situação, ela saísse atrás desse agressor aí para tentar... Mas ela não... Olha, incrédula, ela não acreditou no que tinha acontecido. Mas claro, né? Nem se conheciam, tipo, do nada, você tá andando da rua ali, o seu companheiro toma um soco. E isso aqui que o Glauco tá falando, olha aqui, ó, ele chega aqui, o agressor, ó, e aí ele dá aquela... Ele vira ali, ó, faz bem aquela manobra para dar né? O movimento aqui, ó, para dar o soco, ou seja, ele vai com raiva, vai com vontade, né? Ô, Lucas, e alguém já identificou, já entendeu essa história ou não? Olha, Lu, é difícil de entender, é difícil de explicar, mas a informação que a gente teve pela manhã é que o idoso, esse senhor, registrou um boletim de ocorrência, disse que não sabia quem era o homem, não sabia quem era o agressor, e o fato agora está sendo investigado pela Polícia Civil. Até um pouco mais cedo eu conversei com o delegado Luiz Eduardo Benites, que é regional de Bagé, e ele me disse que aparenta ser uma pessoa que decidiu ali naquele momento, algum tipo de descontrole emocional, decidiu agredir esse idoso. E essa pessoa, até por ser um ataque aleatório, fica um pouco mais difícil de fazer essa identificação. No caso, se fosse, por exemplo, alguém que já se conhecia ou o idoso estava sendo ameaçado por alguém, ficaria um pouco mais fácil identificar. Mas como foi um ataque aleatório, só mesmo essas imagens ou outra testemunha vai ajudar a polícia a fazer essa identificação. Mas realmente é difícil de entender. É difícil. E aqui pela imagem, eu acho que é bem aquela região central, né, Glauco? Eu prefiro achar que essa pessoa tem algum transtorno. Eu prefiro achar assim, também. Tá? Para deixar as coisas um pouco mais plausíveis. Agora, que bom que pelo menos essas pessoas aí, ó, que estavam dentro dessa, acho que é uma loja ali. Vieram ajudar, vieram ajudar e de repente podem até colaborar, né, com alguma informação. Pois é, porque a gente até fica se questionando, será que é um dia de fúria desse rapaz? Mas imagina se todo mundo faz isso, exatamente, né? Exatamente, é isso que eu ia levantar. Agora, estar de mal com a vida, com o problema, não lhe dá o direito de sair batendo, né, Lucas, em quem aparece na frente. Compra aqueles sacos de boxe, sabe? Aqueles sacos de treinamento Descarrega. de boxe. E vai bater naquilo, tá? Vai largar energia. É verdade. Tem gente que faz isso, né? Faz isso, vai lá e dá um enche de soco e jab, cruzado e vai... E sua bastante e coloca tudo pra fora, sua raiva. Agora, bater aleatoriamente assim, Lucas. Já pensou você tá aí no trabalho, passa alguém aí e te dá um soco? Imagina, vira moda isso. E até tem uma preocupação da polícia, Lu. Primeiro, de realmente virar moda, daqui a pouco alguém vê isso e se espelha. Ou dessa pessoa que tá num descontrole, daqui a pouco no momento tá com uma faca, tá com uma arma... E o que era um soco vira um tiro, por exemplo. Pois é. Então, se tem essa preocupação logo da polícia, primeiro, identificar essa pessoa e identificar o motivo. Se for alguma pessoa, por exemplo, com algum transtorno, o delegado até disse, a gente entra em contato com a prefeitura, vê algum atendimento médico, atendimento de saúde, para ajudar também essa pessoa. Agora, se é uma pessoa em descontrole, um agressor com descontrole total, se torna também um perigo para a comunidade, para os moradores, ainda mais nessa região central de Bagé. Como eu disse, o que era soco pode ali na frente virar uma facada, virar um tiro, e aí a consequência é muito pior. Pois é, né? Pelo jeito, esse aí saiu de casa, hoje eu vou dar um soco em alguém. Preciso socar alguém para botar para fora. Imagina, olha que absurdo. Não, a gente tem visto muito caso de surto, né, Lu? Essa época de pandemia deixou as pessoas completamente alteradas. Mas tudo bem, se for uma doença, tem que tratar. Se for um transtorno, tem que tratar. Não pode sair assim, né? Sim, olha aqui, ó, 5 horas da tarde, né? Foi sexta-feira. E, ô Lucas, eu recebi aqui informação que parece que esse homem aqui que agrediu, ele teria sido identificado logo em seguida, lá em Bagé mesmo. Eu acho que tá chegando, né, essa imagem, né? Eu acho que essa imagem, inclusive, que tá chegando e que ele teria sido identificado e parece que não foi a primeira vez, que ele é meio alterado mesmo. Olha aí a imagem, vamos ver a imagem? A imagem seria desse agressor, aqui, ó. Mas o que é isso? Pois é, mas é que seria... O agressor é que estaria no chão.
É isso. É o agressor apanhando, Glauco. É o agressor apanhando. Sim, já é consequência. Já é a consequência, ou seja, seria depois. Porque a população, claro, com toda a razão, ficou indignada. Parece que não é a primeira vez que esse rapaz comete esse tipo de violência, agressão totalmente gratuita, né? E aí acabaram ali, ó, pegando ele, agredindo, jogaram no chão e imobilizaram ele. Aí tem uma outra questão, né, Lu, que é a velha fazer justiça com as próprias mãos, que também não é o adequado. Já pensou se todo mundo começa a pegar esse cara e querer bater porque ele já faz as coisas erradas? Já fica tudo errado também, né, Lucas? E eu até tô vendo a imagem agora, enquanto vocês falam, eu tô tendo acesso a essas imagens. E o que a gente consegue ver na imagem da câmera de segurança é que logo na sequência um homem sai correndo, acho que tá dentro da loja, tá ali por perto, e sai correndo atrás desse agressor. Mas a informação que a gente tinha até então por parte da polícia é que esse homem não havia sido identificado, talvez não de forma oficial ainda. Claro. E de repente, até após a agressão, ele se escondeu, foi para casa, enfim, e não foi feito nenhum tipo de registro de ocorrência. E às vezes também acontece, né, Lucas e Glauco, acontece dos populares fazerem essa justiça, entre aspas, com as próprias mãos, achando que assim sim, ele não vai mais fazer isso de novo, agora aprendeu a lição. Só que se o cara tem algum problema mental, algum problema psiquiátrico, é capaz de fazer, né, Glauco? Então... Violência gera violência, Exatamente. Lu. Deixa pra polícia, justiça resolverem. Agora a polícia deve saber já quem é o Mike Tyson aí. Pois é. Pelo amor de Deus, violência gratuita assim, complicado. Vamos respirar. 12:00 e vamos matar as saudades do André Har, porque ele deixou mais uma dica pra você. Tenho uma pergunta para ti. Quer melhorar a segurança do seu patrimônio? Então preste muita atenção nesse recado importante do nosso parceiro Intercept. A Intercept está há 22 anos no mercado protegendo o que é seu e prezando pelo seu patrimônio. Você já pensou em poder monitorar sua casa, seu comércio ou a sua empresa de onde você estiver através do aplicativo de monitoramento Intercept? E a Intercept tem novidade, o Smart Alarme, onde a instalação é muito rápida e em até 3 horas. O seu monitoramento está pronto e o seu patrimônio estará protegido. E temos também rastreamento de veículos, sistema de bloqueio e localização para carros, motos, caminhões e até grandes frotas. E atenção, os primeiros 10 que ligarem agora, o kit Smart vai sair por R$ 99,90 e sem taxa de instalação. E é claro, a primeira mensalidade, só para dezembro. Então envie um WhatsApp agora, 99-580-8338. 99-580-8338. E atenção para essa notícia, agora 12:13, a sirene já sinaliza tráfico de drogas. Um homem foi preso em flagrante por tráfico na fronteira oeste. E onde ele resolveu esconder a droga dessa vez para tentar burlar a fiscalização? Glauco Paza responde, porque essa é mais uma novidade pra gente aqui, né? Até vou pedir pro Leandrinho colocar na imagem aí o que eu tenho na mão aqui, ó. Ó, Lu. Quem nunca, né? Quem é o gaúcho que gosta do mate, que nunca usou isso aqui? É um porta-cuia, porta-térmica, enfim, aquele apetrecho que a gente usa para passear, levar ali o chimarrão. A famosa mateira. A mateira, exatamente. Pois um cara de pau escondeu a droga dentro da mateira, isso mesmo. 2 quilos de maconha nessas bolsas aí. A Polícia Rodoviária Federal foi mais esperta, suspeitou, revistou e encontrou a droga. O homem era passageiro de um carro de aplicativo abordado no sábado à noite na BR-472, em Uruguaiana. O motorista disse que não sabia que o cliente viajava com maconha suficiente para produzir até 4.000 cigarros. Bom, aí agora é claro que isso vai ser investigado, mas este homem que era o dono da mateira, do mate este que não era mate, era foi outra preso. erva, resolveu levar outra erva. Confundiu exato. A erva, Glauco. Isso, e o motorista do aplicativo, esse sim também vai ser investigado se realmente não tinha participação, tá, Lu?
Agora, chama atenção. Onde falta eles esconderem maconha, cocaína? Que coisa, né? Não, e 2 tijolos grandes, né, Glauco? Quando ele começou a tirar ali de dentro, me lembrou até aquele filme da Mary Poppins, que ela começa a tirar um monte de coisa de dentro da mochila, porque sai ali um tijolo enorme, olha ali. Sabe-se lá se tinha chimarrão e se o chimarrão também não era de maconha. Acho que ali não tinha, não tinha espaço para mais coisa. Olha o tamanho aqui do tijolo coisa, de maconha, né? né? Isso aí, só para repetir, 4.000 cigarros dá para fazer, conforme informação da Polícia Rodoviária. Caramba! E isso ali foi naquela rodovia ali perto de Uruguaiana, né? Exatamente, perto da fronteira, BR-472. Aí tem toda aquela questão, né, Lu? Da fronteira, sim. Da fronteira, nervosismo, aí vai, procura daqui, procura dali, o cara demonstra que tem alguma coisa incomodando e tinha que era a droga dentro da mateira. Poxa vida, a gente já trouxe tantos locais inusitados, né, Glauco? Sim, até em parafuso, Lu. Não sei se você estava aqui. Num parafuso tinha droga. O parafuso era oco, Lu. Mas que tamanho era o parafuso? Era um parafuso de patrão. Era grande, mas tinha droga dentro. Os caras são muito engenhosos. Nossa, eu lembro daqueles dentro de meia, dentro daquela mochilinha infantil com a filha junto. Dentro de mamadeira, ursinho de pelúcia, dentro mesmo da erva mate, não era na mateira, era dentro da erva mate, sapato, pasta de dente. Olha, o pessoal tem uma criatividade. No carro, então, eles encontram, né, espaço dentro do carro que eu nem sabia que existia. O carro só dá pra ver que o original é a carcaça pelo lado de fora. Exatamente. Por dentro eles fazem tudo novo. Fico pensando, às vezes, o peso que não fica o carro com toda aquela droga, né, que eles colocam muitas vezes ali nas portas, na parte da frente do carro. Agora me fugiu o nome. Dentro do tanque eles já botaram. Dentro do tanque, dentro aqui o Léo tá dizendo, do tanque. Tá, e como é que o carro anda com droga dentro do tanque? Mas eles isolam aquilo, né? Eu não sei como é que não contamina a droga, mas enfim. Pois é. Não, olha, eles têm muito, não é só criatividade, mas também conhecimento. Mas a gente agradece que a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, estão sempre muito atentos, né? Como você disse, Glauco, eles acabam, acho que, ficando muito nervosos. E aí, nessas abordagens, a polícia já... Opa, tem coisa aí. Parece que já lança o sinal ali, né? Às vezes nem a inteligência precisa, porque muito desse trabalho é feito com a inteligência da polícia. Neste caso aí, foi uma abordagem, simplesmente, Lu. Tá certo, Glauco. Mais uma apreensão de drogas aqui no SBT Rio Grande. E ainda hoje, vocês vão ver cenas de terror. Tô dizendo de terror. Foi em Araçatuba, no interior paulista. Uma cidade com cerca de 200 mil habitantes, gente. Não é uma cidadezinha, é uma cidade grande. Olhem essas imagens dos criminosos armados fazendo terror. Vamos ouvir, tem sob som nessa imagem, né? Olha lá. Ó, aí a gente tá vendo reféns que estão sendo conduzidos pelos criminosos. Imagina, olha só, os tiros e eles explodindo os bancos. Ele fez uma barreira com gente. Imagina o terror. Pra passar na rua. Vamos ver. Ali, ó, não dá pra ver direito, eu tô tremendo muito. Que Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, que desespero, gente. Ali estão os reféns sendo conduzidos, olha só. E os criminosos ali fortemente armados, tudo com arma longa. Gritando para os reféns. Os caras fez refém ali, mano. Os caras fez refém ali, ó. Olhem os tiros lá ao fundo. Os caras tá atirando em tudo aqui, velho. Olha onde colocaram os caras lá, ó. Falam que estão atirando em tudo aqui, velho. Colocaram ali, ó. Não, que terror, gente. Que terror, Glauco. Essas imagens, esses áudios. Imagina 2 horas Araçatuba viveu essas cenas de terror. A população sem poder sair de casa, inclusive agora pela manhã. Os ladrões atacaram 3 agências bancárias, mataram, roubaram, fizeram pessoas como reféns, fizeram aquele cordão humano, ou seja, eles colocam as pessoas na frente. Se vier polícia, as pessoas
formam um escudo para proteger os criminosos. Em seguida, a gente vai trazer ao vivo informações sobre como está a situação, mas é uma cena, Glauco, que parece de filme, né? A gente não consegue nem acreditar que isso possa ser realidade. Eu tiro o chapéu para quem consegue fazer imagem disso aí, Lu. Mas é essencial para a gente entender o drama daquele momento. Pela própria narrativa de quem está fazendo as imagens, você viu, né? A angústia, o pavor, o pânico daquele momento. Gente, 200 mil habitantes é alguma coisa como Rio Grande, a gente estava vendo aqui. Rio Grande, no sul do estado. Não é uma cidade lá, né, tão grande, mas também não é uma cidade pequena. A cidade, ela ficou totalmente refém deste grupo criminoso, que, na linguagem popular, veio por tudo ou nada. Muitas vezes a polícia fala isso, eles não têm nada a perder, então vão fazer o que tiver que fazer. Só que aí já significou morte, roubo, enfim, muita violência. Daqui a pouco a gente vai trazer, Glauco, informações ao vivo de lá. A gente vai saber realmente quantos feridos, né, nessa ação, nesse ataque cinematográfico terrível que aconteceu. As informações que chegam é que há pelo menos 4 feridos, 3 mortos. Olha a quantidade de carros dos criminosos, né, que foram usados na ação, reféns, pessoas sendo carregadas no capô do carro. Tudo isso para proteger os bandidos da polícia. Eles colocaram, Glauco, fogo em caminhão, fecharam as entradas da cidade para a polícia não chegar. Olha, distribuíram explosivos, tinha esquecido disso. Tinha uma informação de que um ciclista passou e ficou seriamente ferido. Olha aqui. Eles têm um trabalho, inclusive, conforme as autoridades policiais, que é com ferramentas, com suportes. Isso aí são suportes que eles botam nos explosivos, Lu. Nossa, que horror isso. Que horror. Daqui a pouco a gente traz as informações ao vivo e o Glauco volta para conversar aqui comigo. Agora eu quero lembrar vocês, né, que há um mês ocorreu o assassinato de mais uma criança, né? Mais um assassinato infantil que deixou o Rio Grande do Sul estarrecido, em choque. O crime contra o menino Miguel. E que guarda muitas semelhanças com outros casos, né, trágicos, revoltantes aqui do Rio Grande do Sul. A morte do menino Bernardo Glione Boldrini pela madrasta, amando do pai, e a morte do Rafael Matheus Vinques no ano passado pela própria mãe. Mas tem uma diferença, né, gente? Eu que estou acompanhando esse caso desde o início, eu posso dizer para vocês que esse caso, ele é muito mais forte. Todo mundo ficou extremamente sensibilizado, mal até em fazer esse acompanhamento, porque a criança era torturada. Essa criança não existiu esse ano. Ela não teve colégio, ela não teve amor, ela não teve família, ela ficou presa. Um horror. O corpo dele ainda não foi encontrado. As buscas no litoral norte seguem por tempo indeterminado. E eu fui até Imbé nesse fim de semana para conferir as novidades da investigação. Veja então na reportagem. Água a perder de vista. E a pergunta que angustia a comunidade de Imbé, no litoral gaúcho: onde está o corpo de Miguel? Cada minuto que a gente se para, pensa, a gente olha para o rio com a intenção, a esperança de achar, né? Qualquer coisa que seja, né? Bombeiros fazem buscas há um mês, mas já admitem que as correntes podem ter levado o corpo para outros estados. Yasmin Rodrigues confessou ter espancado o próprio filho, Miguel Rodrigues, de 7 anos, no dia 26 de julho. Marcas das agressões ainda estão nas paredes do apartamento onde a família morava. O menino ficou trancado no armário por 2 dias quando foi tirado e colocado numa mala. Antes de sair de casa, ela fez consultas no Google para ver aquelas questões das impressões digitais, se desapareceriam na água do mar. No início da madrugada, câmeras de segurança flagraram Yasmin e a companheira Bruna Porto da Rosa, de 23 anos, carregando a mala até o rio Tramandaí, onde elas admitiram ter jogado o corpo. Mensagens enviadas a amigos mostram que a mãe desprezava o filho. Ela refere com um amigo, que acredito que seja um ex-namorado dela, que se ele viesse a passar o final de semana com o filho, ele certamente desejaria matá-lo. Vídeos também mostram que o menino era ameaçado pela madrasta. Eu te desmonto, eu te desmonto, eu te desmonto e tu vai sair todo quebrado. O crime só foi descoberto porque as mulheres procuraram a polícia no dia 29 de julho para registrar o desaparecimento de Miguel.
Disseram que o garoto foi colocar o lixo na rua e sumiu. No entanto, entraram em contradição. A polícia descobriu agora que naquele dia Yasmin ligou para a mãe dela e ficou 1 hora no telefone. A avó omitiu esse fato em depoimento. A avó do Rinquirila, sobre esse contato que elas tiveram anteriormente, na noite do fato. Desde junho, a avó, que mora em Paraí, na Serra Gaúcha, tentava obter a guarda da criança. A ação foi ajuizada no dia seguinte ao crime. Yasmin e Bruna estão presas e foram denunciadas por homicídio triplamente qualificado. Esse casal torturou a criança, matou e ocultou seu cadáver. A defesa nega a participação da madrasta no crime e aguarda a avaliação psiquiátrica de Bruna depois dela ter tentado tirar a própria vida 2 vezes desde que foi presa. O advogado da mãe do menino também alega inocência e disse que Yasmin vai contar detalhes do que aconteceu em interrogatório. Ai, Glauco, que história, né? Eu vou te dizer que eu perdi as contas de quantas vezes a nossa equipe foi até Imbé para acompanhar essa história. E cada dia um detalhe mais pesado, mais cruel. Machuca, né? Machuca pensar que uma pessoa possa fazer isso com uma criança, com o próprio filho, né? Machuca na gente. Comoveu o Estado, continua comovendo. Algumas pessoas perguntam pra gente se há informações. Muitas questionam, existe ainda o corpo? Eu não sei. Também a polícia não sabe. Os bombeiros tentam achar esse corpo. É uma pergunta sem resposta. Agora, o que a gente não pode esquecer é o seguinte, é inadmissível. Né? Não pode. É uma criança, tudo que passou, está tudo documentado aí, é uma violência sem precedente. Por sinal, essa imagem aqui que a gente está mostrando é justamente, né, a cama aqui da ponta. Aqui, ó, tá aqui a cama onde o menino foi fotografado, olha só. E eu vi um relato, Glauco, de uma professora dele de Paraí, porque ele ficou em Paraí até o início do ano, né? Ele, inclusive, começou o ano letivo lá antes de ir para Imbé. E ela disse que chamou a atenção 2 coisas. Além das olheiras, que demonstram que ele não estava bem, ele não estava de óculos. E aí, realmente, eu fui me dar conta de que todas as imagens que a gente mostrou dele menorzinho lá, sim, ele tá de óculos. E ela disse, ele sempre foi um menino com cabelo esvoaçante, cacheado, sorridente, sem essas olheiras. Olha aqui, pobrezinho. E ele usava óculos para ler, para fazer o tema. E sim, ali nessa foto, Glauco, é uma foto de despedaçar o coração, sabe? Eu não gosto, assim, de entrar muito a fundo, senão eu vou começar a chorar toda vez que eu falo desse caso. Porque não, é terrível. É muito cruel, é muito cruel. E lembrando também, Lu, que ele acabou não estudando em escola presencial lá no litoral. Exato. Né? Até quando a gente trouxe lá no dia 30, essa notícia, todo mundo ficou estarrecido, em choque. E a gente dizia, né, Glauco, tem que denunciar os vizinhos quando ouvem maus tratos. A questão, Glauco, é que ninguém ouvia ele. E a gente vê naquele áudio, né, naquele videozinho, ele tinha uma voz já fininha, ele estava fraco, ele estava desnutrido. Então, eu conversei com a proprietária da primeira pousada, onde eles moraram 3 meses. E ela disse, eu mandava elas botar o menino no sol, porque ele ficava lá só lá dentro. E eu dizia, esse menino tá muito magrinho. Aí ela disse que às vezes dava um prato lá de feijão com arroz. E ela até acha que elas saíram de lá porque ela começou a incomodar muito. Se meter. Exato. E aí, lá na outra pousada que elas foram, a proprietária nem sabia da existência da criança. Então, assim, a gente fica cobrando que as pessoas denunciem maus tratos, só que elas planejaram tão bem que as pessoas nem sabiam que ele existia agora. Sofreu em silêncio, o que só aumenta o drama, né, Lu? Por isso que eu digo que é diferente do caso Bernardo do Rafael. Porque ele não nem teve voz para dizer o que estava acontecendo, sabe? Eu acho que esse corpo não tá lá, ele saiu voando, é um anjo. É um anjo. É uma coisa que a gente tem que pensar assim, mas pedir, pelo amor de Deus, justiça nesse caso, né? Total. Que seja feita de alguma forma. E vai ser, Glauco. Eu acredito na nossa justiça. O delegado Antônio Rato está fazendo um excelente trabalho de investigação, né? Ele tem, como ele diz, elementos suficientes. Claro, a defesa está fazendo o seu trabalho, sua estratégia, né? Disseram que elas foram coagidas, mas ele mesmo diz, os depoimentos estão gravados.
Eu tô aqui, tô calçado, estão gravados, elas estavam na presença de advogados, mas enfim, né, o trabalho da justiça, a gente sabe que é assim. Muita gente, logo, pergunta sobre o corpo. E eu conversei muito com o Tenente Lucrécio, né, que é do Corpo de Bombeiros, lá de Tramandaí, Imbé. E eles não sabem, porque assim, você lembra daquela vez de um surfista que Sim, acabou desaparecendo? Exato. O corpo, ele desapareceu ali na Barra, né? O pessoal sabe que a Barra ali é onde divide ali Tramandaí e Imbé. O corpo dele foi localizado 2 meses depois lá em São Paulo. As correntes. Exato, por causa das correntes. E lembra, aí agora vai ter gente que não vai lembrar, mas eu sei que você vai lembrar. Aquela vez do acidente que veio um carro desgovernado e acabou atropelando todo mundo ali na ponte. Em Tramandaí. Isso. Caiu gente ali e um dos corpos também, se eu não me engano, foi encontrado em Santa Catarina. Então, infelizmente... Não, é horrível isso. É um trabalho complicado. Mas a gente espera, né, que encontrem, né, Glauco, para que a família possa fazer o enterro e que ele descanse em paz. Nossa, que história, gente, que história. A gente aqui é jornalista, a gente acompanha, a gente traz para vocês essa história, detalhes cruéis, mas a gente também fica sensibilizado e também fica mal, assim como vocês. Vamos mudar de assunto? 12h31. Chama a sirene porque a Guarda Municipal de Porto Alegre precisou usar bombas de efeito moral para dispersar uma aglomeração onde está agora o Guilherme Roquette. Sempre, né, Guilherme? Sempre. Mas basta o tempo tá bom no fim de semana que a gurizada se aglomera por aí, meu Deus. Lu, sempre tu disse bem, há 1 ano e meio a gente fala a mesma coisa, que não pode aglomerar. Então agora nós vamos fazer o seguinte aqui no SBT, vai ser a aulinha do tio Gui. Criançada que tá em casa, conta comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5.000 pessoas estavam aqui nesse espaço nesse domingo. 5.000 pessoas. 5.000 pessoas. E depois da aulinha de matemática, 5.000. Mas depois da aulinha de matemática, agora a aulinha de geografia, Lu. 5.000 pessoas é como se a população inteira de Mata, lá perto de Santa Maria, ou de Brochieira, aqui perto de Montenegro, estivesse, Lu, aqui nesse espaço. Olha só, é como querer colocar São Paulo dentro de Porto Alegre. É muito pouco espaço para muita gente e com tudo isso é aglomeração. E tem a pandemia, né, aqui de Porto Alegre monitorou... Guilherme? A pandemia, né? E a porque pandemia. Essa gurizada não usa nem e máscara. E a variante Delta. Exatamente. E a variante Delta tá por aí também, a gente sabe que é mais contagiosa. Mas o que aconteceu? Durante todo o dia sempre teve muita gente aqui na Orla, durante esse domingo, né, Lu? Tava um sol bonito, que nem hoje tá agora aqui. A Guarda Municipal monitorou pelas câmeras de segurança, inclusive tem uma até aqui do lado. A Guarda monitorou o tempo inteiro esse grupo que tava por aqui. Até que chegou de noite e começou a mudar um pouco o público. Começou a vir aquela turminha do kit, sabe? Sim. Traz o fardinho de cerveja, a vodka, o energético, tudo pra cá. E aí a Guarda entendeu que era hora de agir, porque o grupo que já estava aqui poderia entrar em atrito entre si. Bom, não deu outra, né? Uma ação foi realizada, então, junto com a Guarda Municipal, justamente para poder dispersar todo esse grupo que estava por aqui, como nos explica o comandante da Guarda Municipal aqui de Porto Alegre, o capitão Marcelo Nascimento. Vamos ouvir o que ele nos disse. Durante a noite, quando observamos que as famílias, que as crianças, que os idosos já haviam saído do parque e havendo um grande número de pessoas com potencial risco entre elas, nós efetuamos a ação de dispersão em parceria com a Brigada Militar, sempre junto conosco, para que a gente pudesse minimizar os riscos que aquela situação ali estava ocorrendo. Portanto, assim, nós estávamos monitorando já o parque durante o dia e aí encontramos a melhor forma, esperamos o melhor momento para agirmos. Ah, que barbaridade, hein, Guilherme? Mas é todo fim de semana, né? Eu acho que a gente tem que ter aí algum sistema de fiscalização para tentar evitar que ocorra a aglomeração, para não precisar depois dispersar. Ou seja, é um retrabalho, né? Muito obrigada, viu, pelas informações. Você já colocou um protetor solar ali? Nossa, o Gui tá no solaço ali, hein? Já coloquei, sim, já coloquei o protetor solar, sim, inclusive, né, já tô bem protegido aqui, mas eu descobri que eu vou ter que passar o protetor solar na mão agora, porque ela também tá queimando, Lu. Tem que passar, vai lá passar. Exatamente. Então, depois você volta, né? Senão, ô Glauco, senão daqui a pouco o Gui vai estar aqui. Não é o Gui, é o tio Gui. Tio Gui, o tio Gui que dá dando aulinha de matemática pra gente, vai ficar aqui, ó, com a careca bem vermelha. Vai lá repassar o protetor solar, então.
Vamos fazer uma pausa então, porque o André Har tem um recadinho para vocês. Olá, pessoal, meus amigos. Eu vim aqui para pedir a atenção de vocês nesse recado dos nossos dentistas parceiros da Sorri Fácil. Boa tarde. Chegou a hora de você conquistar o seu sorriso. Aponte agora a câmera do seu celular para o QR Code aqui embaixo. Eu sou a doutora Roberta Biel e hoje estou aqui para conversar com você que sofre com a perda de um ou mais dentes e sente vergonha de sorrir. A Sorri Fácil tem tradição em implantes dentários em ajudar você a conquistar a sua confiança, com dentes fixos e de aspecto natural. O implante dentário é um procedimento cirúrgico simples e que melhora a sua alimentação e garante a segurança do seu sorriso. Não perca tempo. A sua qualidade de vida é a sua maior prioridade. Agende agora a sua avaliação pelo QR Code na clínica mais próxima de você. Ou ligue 0800 631 30. Ou ainda busque por Sorri Fácil nas redes sociais. Sorri Fácil, há 15 anos conquistando sorrisos. Chegou a hora de conquistar o seu. E agora, meio-dia e 36 minutos. O SBT Rio Grande fala das coisas, claro, aqui do nosso estado, do Rio Grande do Sul, mas a gente não deixa de lado os fatos, que também são notícia em todo o país, os fatos que marcam o dia e que deixam toda a população brasileira estarrecida, chocada, revoltada. E nesta segunda-feira, o Brasil está em choque por causa de uma série de ataques que ocorreram a bancos no interior, lá do estado de São Paulo, na cidade de Araçatuba, que, olha só, resultou na morte de 3 pessoas. A gente já teve alguns casos, né, Glauco, de ataques a banco, mas eu não lembro aqui no Rio Grande do Sul de algo tão terrível. Me lembrou muito o ataque aquele a Botucatu, né, que foi no passado. Tamanha violência, né? Exatamente. E também teve em Criciúma, foi isso? Criciúma também. Ou seja, que a quadrilha não é meia dúzia de criminosos. E muitas São mais vezes... de 50. Tu acredita? Imagina, mais de 50. Não, é difícil. Não é um bandinho, não. É uma quadrilha, uma organização grande por trás, geralmente, é o que diz a polícia, de grandes organizações criminosas. E isso por quê? Porque eles querem capitalizar, logicamente, essas facções, né? E os bancos, eu volto a repetir, essas agências bancárias ficam concentradas nesse mesmo perímetro, na localidade, na cidade aí, né, de Araçatuba. E aí, então, eles resolveram praticar essa ação sem temor de nada. É o que dá para ver pelo resultado até agora, Lu, infelizmente. Com certeza, cenas de terror, né? A gente pode dizer que Araçatuba amanheceu sitiada, na verdade, o início da madrugada e ainda durante toda a manhã ainda sofreu as consequências, ainda sofre as consequências. E é para lá que nós vamos agora ao vivo conversar com a repórter Jéssica Taboas. Jéssica, boa tarde para você. Eu vejo aí que tem uma fita aí de isolamento. Como é que está a situação nesse momento aí na cidade? Nós aqui do Sul estamos chocados com o que vocês presenciaram e viveram nessa madrugada, hein? Oi, Luciane, boa tarde para você, para todo mundo aí do Sul. Olha, o estado de São Paulo, acho que o país todo está em choque, viu? Não dá nem para descrever aqui em poucos minutos o que nós passamos nesta madrugada. Eu falo nós moradores, né, aqui da cidade, da região, nós jornalistas também, né, que vivenciamos isso, estamos desde a madrugada, estamos virados para trazer a notícia para vocês. Olha, nós estamos em um dos pontos onde tudo aconteceu. Nós estamos na região central, tá? Onde foi o ponto principal da ação desses bandidos. A gente fala de uma ação que durou, Luciane, aí por volta de quase 2 horas. Imagina 2 horas de puro tiroteio. É muita coisa, né, gente? E nessa rua onde nós estamos, que é uma rua movimentada, tem farmácia, loja, agência dos Correios. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista, ele deve estar mostrando para vocês uma bomba. Uma bomba. Ali, Luciane, tem uma bomba nesse momento. Tanto por isso aqui, justamente, né, ninguém pode passar por aqui, porque a equipe especializada, né, está aguardando para chegar ao local para desativar essa bomba, porque existe o risco aí, né, dessa bomba realmente explodir, por isso a preocupação. Aquele carro ali com as portas abertas em que um homem se aproxima, esse homem é da polícia, tá?
Neste carro estava um morador da cidade que passava aqui durante a madrugada. Ele tinha acabado de sair de uma lanchonete e ele foi abordado por esses criminosos. Ele acabou morrendo ali no local, o corpo dele foi retirado hoje de manhã. Nós acompanhamos uma cena muito triste, tanto que para vocês verem, né, como o trabalho assim está atrasado, porque em todo canto da cidade é uma cena pior que a outra, que o carro, né, desde a madrugada está dessa forma, intacto, com as portas abertas, esperando a perícia chegar. Isso aconteceu de madrugada, agora já são próximo aí da 1 da tarde, justamente por conta disso. Os trabalhos estão atrasados porque é uma equipe grande vindo aí de outras cidades do interior, mas em todo canto da cidade há uma cena pior que a outra, uma cena mais aterrorizante que a outra. Nossa, que horror, Jéssica. Essa quadrilha, Jéssica, Luciane, deixa eu só te interromper. Eu sei que a gente tem um delay aqui, mas me conta um pouquinho como é que foi, ou seja, o tamanho da quadrilha, os bancos que eles atacaram, vítimas de toda essa ação terrível que aconteceu aí. Sim, então, a polícia estipula uma quadrilha de 15 a 20 pessoas, mas pode ser que seja um número muito maior, tá? No momento, há aí pelo menos de 2 a 3 pessoas presas dessa quadrilha, né, que são pessoas suspeitas. E é uma quadrilha, assim, que realmente arquitetou todo esse crime. Não foi um crime pensado de ontem para hoje, não, porque realmente eles estavam fortemente armados, né? Uma ação que durou aí quase 2 horas. Vítimas, eles fizeram os reféns, né, que eles encontravam pelas ruas da cidade, entrando em casa, saindo de lanchonete, como escudo humano, Luciane. Não sei se vocês têm as imagens, mas é algo assim, gente, aterrorizante. Sim. Eles amarravam esses reféns em cima do capô dos carros, em cima, ali. A imagem aí. Gente, uma coisa assim horrível de se ver. Horrível. A gente até se emociona. E assim, esses reféns, depois de um tempo, eles foram deixados num bairro na zona rural aqui da cidade, né? Todos em choque, claro. E é realmente uma quadrilha que a polícia está atrás, está em busca. Sobre as vítimas, né? O que se sabe até agora é que foram confirmados 3 mortos, né? E aí também 5 pessoas ficaram feridas, 5 pessoas que tiveram que passar por cirurgia, que estão internadas na Santa Casa, inclusive um homem que teve contato com um desses explosivos. E por que a cidade está interditada? Só para complementar, Luciane, porque segundo a Polícia Civil, há pelo menos explosivos em 20 pontos da cidade. Então a cidade hoje está praticamente vazia. Nossa. Porque não é seguro andar pelas ruas daqui hoje, Luciane. Nossa, muito obrigada pelas informações, Jéssica. A gente espera que logo a cidade seja retomada, né, à normalidade, e que as investigações sejam eficazes e que encontrem os responsáveis por essa tragédia e esse caos em Araçatuba. Agora, 12h43. Vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos respirar, né? Roda a vinheta da previsão do tempo. Elcias, eu ia dizer a vinheta do clima, vinheta da previsão do tempo, não da previsão do clima. Então, Estael, seja bem-vinda, né? Agora não é o André, viu? É a Andréia, já me chamaram aqui no ponto. André, não, é a Andréia. Não, é a Luciane. Então, Estael, a gente viu nesse fim de semana, né, muita aglomeração, muita gente aproveitando, tava realmente um fim de semana maravilhoso, né? E aí até a gente tem imagens na orla, o pessoal lotou a orla, curtiu ao ar livre, passeou muito, mas com todo o cuidado, claro, né? Só que aí, de noite, é que acabou rolando aquela aglomeração. Bom, agora todo mundo quer saber, e nesse início de semana, como é que vai ficar a previsão? Ou seja, o que espera da gente depois desse fim de semana de sol maravilhoso aí que a gente teve? Lu, antes de falar dessa semana, a gente vai falar um pouquinho do mês de setembro. Por quê? É um mês, principalmente para o setor agrícola, muito sensível. Algumas decisões de época de plantio, tem culturas que já foram semeadas, então há uma grande preocupação, uma grande expectativa em relação a isso. E mais, a atmosfera está em mudança porque nós temos um fenômeno climático Laninha se instalando. O Oceano Pacífico a cada semana está mais frio e isso vai impactar a condição meteorológica não só dessa semana, mas também das próximas semanas. Então,
Então, falando aqui, esse é um mapa de chuva, a chuva para todo o mês de setembro, aqui indicando chuva um pouco abaixo da média, em torno aqui de 20 milímetros. Laranja é pouca chuva. Chuva abaixo da média, mas é 20 milímetros, a média é 150, então não chega a ser algo tão preocupante. E chuva até um pouco acima da média aqui no centro e na parte mais da campanha e da fronteira oeste. Setembro já faz parte do trimestre de primavera, é um período de transição para nós meteorologistas, Lu, é um horror porque muda muito rápido, a previsão tem que ser sempre atualizada, então tem as mudanças acontecendo de forma muito rápida. É um mês favorável a temporais, então esperem por granizo, mudanças bruscas de temperatura, a gente tem que estar com um guarda-roupa preparado para tudo nesse mês de setembro. 4 estações no mesmo dia. Exatamente. Olha, e viradas drásticas, muitas vezes de 30, 20 graus de um dia para o outro. Aqui o mapa de temperatura também próximo da média. O que a gente acredita que vai acontecer? Aí vamos colocar aqui um gráfico. Eu peguei um gráfico da temperatura nos próximos 45 dias para Bagé para nos dar um exemplo do que vai acontecer. Porque a temperatura ali diz que vai ficar um pouquinho acima da média, mas tem muita variação na temperatura porque é um mês de transição. Então a gente pode ter aqui uma queda de temperatura lá pelo dia 12. Depois uma queda significativa, depois cai de novo aqui lá pelos dias 19 e 25 e vejam o começo do mês de outubro. O que isso significa? Eu falei em laninha no começo da explicação. Então, o laninha ele pode trazer ondas de frio tardias, então a gente pode ter períodos de 40 graus, de 35 graus no mês de setembro, mas depois pode ter temperatura próxima de zero e, quem sabe, até negativa, trazendo risco de geada tardia em 2021. Então, o setor agrícola tem que ficar atento às previsões de curto prazo, que a gente consegue detalhar quando é que a geada pode acontecer, mas esse vai bem de temperatura. Para nós, é mais a preocupação em se adequar e ter conforto, mas para o setor agrícola é muito preocupante, porque principalmente a cultura do milho e também do trigo acabam ainda sendo sensíveis à ocorrência de geada. Falando desta semana, então vamos para o mapa de hoje à tarde, aqui vamos falar como é que fica o tempo no Rio Grande do Sul, um dia bonito, um dia com sol, a temperatura sobe gradativamente, expectativa de temperatura de ar-condicionado, temperatura agradável hoje no Rio Grande do Sul. Imagens ao vivo que a gente consegue ver aqui da hora, céu azul, sem nuvens. Aquele pôr do sol ali foi de ontem que o Cristiano Juncker fez, ele é belíssimo pôr do sol e que deve se repetir hoje, né? Deve se repetir hoje, acredito que hoje se repete sem aglomeração. Sem aglomeração, por favor. Mas hoje tem céu claro aí, como a gente consegue ver esse belo pôr do sol, se repete hoje. Quem não viu ontem pode ver hoje sem aglomeração com certeza. E a perspectiva para a semana é de que nós tenhamos aí, pelo menos até a quarta-feira, tempo seco, sem chuva. Se a gente conseguir colocar aqui o mapa de Porto Alegre os próximos 4 dias, até a quarta-feira sem chuva, tempo seco. A temperatura, é claro, volta a subir, a gente pode ter calor. Hoje à tarde, vejam, 26 graus em Santa Maria, 28 lá em Santa Rosa, 26 em Novo Hamburgo, 24 em Caxias do Sul, também em Pelotas e 28 em Uruguaiana. O ar mais quente está daqui para lá e deve seguir assim ao longo da semana com 32, 33 graus aqui na fronteira com a Argentina. E para Porto Alegre, nos próximos 4 dias, tempo firme hoje, amanhã e na quarta. Poderemos ter aqui nas manhãs de terça e quarta-feira a ocorrência de cerração. Isso pode acontecer. E aqui vejam quarta e quinta-feira com temperatura perto dos 30 graus. Depois vem frio. É setembro. É setembro. Até já nevou em setembro. Tem gente que acha que não, mas já teve neve em setembro, né, Estael? Bem lembrado. Então tá certo. Obrigada. Então essa semana você volta, né? Volto quinta-feira. Contigo. Então até quinta-feira. Até lá. Tá certo, até mais, Estael. E o fim de semana foi de deslizes e fiasco na dupla. O Inter empatou em 0-0 contra o Atlético Goianense. E o Grêmio perdeu a cabeça, perdeu o jogo e perdeu a chance de sair da zona de rebaixamento. Tem muita bola para rolar no esporte. Daqui a pouquinho a gente já volta. Estamos de volta com o SBT Rio Grande para todo o Rio Grande do Sul, agora meio-dia e 53 minutos. Eu sou a Luciane Coleman e estou fazendo as férias do André Rara aqui na apresentação deste programa. Muito obrigada pela confiança, muito obrigada aí pela audiência. Mas olha, o André deixou um recadinho para vocês. Vamos ver. Tem coisa melhor do que ouvir música sem parar. A Operadora TIM tá com uma novidade que é isso mesmo. A música não para. Coloca aí, DJ. Vai, Douglas.
Agora no Tim Pré-Top você tem Deezer Go grátis. São milhões e milhões de músicas para você ouvir onde quiser. É Tim Pré-Top, mas olha, pode chamar de Tim Pré-Pop, Tim Pré-Rock, Tim Pré-Funk, Tim Pré-Sertanejo. É o estilo que você escolher. É para explorar todas as possibilidades da música. Mas sabe o que é melhor nisso tudo? É tudo isso sem descontar da sua internet, sem interromper a sua música com anúncios e sem você pagar nada mais. E ainda tem 8 GB para curtir muito na internet. Vai ficar aí parado? Vem logo para o Tim Pré-Top e aproveite essa super oferta. Muita internet, mais WhatsApp por R$15 por 15 dias. Mais uma vantagem que a TIM traz para você. Quem compara, vem para TIM. TIM, imagine as possibilidades. Jeremias, entra dançando aí no clima do André. Vem, vamos lá. Eu não tenho esse jogo de cintura do André, mas eu tô aqui. E que bom que o André chegou assim e entregou pra gente assim, verdade, porque... pra gente mudar aqui o ritmo, mudar a energia, o clima, né? Só que assim, né, o fim de semana não foi dos melhores, não foi nesse embalo aí de alegria, né, pra dupla, Grenal, hein, Jeremias e Glauco? E olha, o capitão do meu time acabou roubando a cena, mas não do jeito que eu gostaria, né? Impressionante, impressionante a cena, Glauco. Lu, todo mundo que tá em casa, olha o que fez o Maicon no sábado, Glauco. Impressionante. O Maicon foi expulso, ele partiu pra cima do árbitro, ele deu um tapa no árbitro, Ricardo Marques Ribeiro, árbitro do jogo do sábado, e ele foi expulso. Olha lá, Lu. Se não é o Diego Souza, eu não sei onde é que vai parar o Maicon. Não, onde é que tava a cabeça dele, meu Deus? E aí, Glauco? Cara que ostenta e já ostentou tantas vezes a braçadeira. Aqui, ó, é impossível não lembrar de um outro capitão. Sabe aquele outro capitão que também tinha piripaque? Aliás, que era desafeto do Maicon? Não é assim que procede, né? Mas, enfim, é desespero. Concorda comigo? Não, concordo. Essa cena, né, Glauco, ela tem uma simbologia, ela resume muita coisa, né? Nossa! Olha o destempero do Maicon. O cascudo, um dos cascudos, cara. E agora, prestem atenção nesse momento. O Maicon tá saindo de campo. Olha o que o Filipão vai fazer. Ali vai aparecer o Filipão do lado. Olha lá, o Filipão vira pra ele. Não, Maicon. E ele diz, não tem como. Isso aí resume o momento do Grêmio, Glauco. O Maicon, que já tem um monte de problema para se preocupar, já que ele não consegue ter sequência de jogos, está vendo que o fim da carreira está chegando, não precisava ter essa reação aí, porque ele contamina o ambiente, que já está ruim, Jeremias, já está ruim. Eu não vou usar a expressão contaminar, mas eu entendi o que tu quer dizer. Eu quero te dizer que ele influencia. Claro. E aí bota essa outra imagem também do jogo. Essa outra imagem é emblemática. Tem uma falta, tá? O Cássio sai da área, faz uma falta no Diego Souza. Foi falta. Falta, tá? Aí ele recebe amarelo. Olha o que o Diego Souza vai fazer. Ele vai levantar, presta atenção. Ele vai lá e tira o cartão da mão do árbitro. Que barba. Olha ali. Que destempero. Olha ali, cara. Não tem. E assim, eu só quero deixar uma coisa bem clara, tá? Isso aí é consequência. Isso não é causa. Olha o desespero do Diego Souza. Tá? O que eu quero dizer é o seguinte, essa cena de destempero do Maicon, do Diego Souza, ela vem depois. Ela não é a origem dos problemas do Grêmio, Glauco. Tá, mas só explica, ele queria a expulsão, né? Queria a expulsão do goleiro. Ele queria a expulsão, mas aí o goleiro não era o último jogador. Não tinha, né, possibilidade ali explícita de gol, né? E aí é o seguinte, eu quero dizer que o destempero do Grêmio, ele faz parte, mas ele não é a origem do problema. O Grêmio tem vários outros problemas. Um deles, que veio antes de tudo isso que a gente viu, bota aí, é o gol do Corinthians. O Corinthians faz um gol com o Jô, tá? Olha o destempero do Diego Souza tirando o cartão da mão. E aí as duas telas. O Maicon, enlouquecido, com o lance que originou o gol do Corinthians, ele reclamando. Olha o Maicon partindo na esquerda para cima do árbitro, Ricardo Marques Ribeiro. O Grêmio como um todo reclama do Ricardo Marques Ribeiro pelo histórico do Grêmio em jogos com o árbitro. Aí o gol do Corinthians, né? E olha o Maicon correndo. Olha o Maicon correndo para cima do árbitro ali embaixo. Olha lá. Sim, mas e a marcação?
Vamos falar um pouco de futebol também. O goleiro, coitado, ficou na metade do caminho, né? Falhou o Chapecó. Falhou o Chapecó. Meu celular quer falar comigo aqui. Agora não, meu amigo. Opa! E não é informação? Não, ainda não. Não é o Filipão que pediu as contas? Não. Também não. Não, para com isso. Ué, a gente está passando aqui o que muita gente está dizendo. Não sei se pode, se não pode, enfim. O fato é que o Grêmio perdeu a 9ª partida no Campeonato Brasileiro. E aí até o Chapecó, que tinha feito milagres, aí tava salvando o Grêmio, falhou, né? Saiu, ficou no meio do caminho. E aí é um momento assim, Glauco, que eu vi muito torcedor assim que já tá de saco cheio, sabe? Pô, jogou e aí é sempre um problema novo. É o destempero do Maicon, é o destempero do Diego Souza, é o Chapecó que falha. Parece que sempre tem um fato novo, mas pro lado ruim, Glauco. Pois é, inclusive eu vi, né, a grande quantidade de pessoas participando da nossa interativa, né, de quem é a culpa, né? Mas eu acho que faltou uma opção aí nessas opções que o SBT botou à disposição. Faltou. Você já vai falar em seguida sobre essa interativa aí? Vou, tá aqui, ó, a gente botou no Twitter, né? Depois de mais um final de semana difícil pro Tricolor, uma pergunta que não quer calar. De quem é a culpa? 73% diz que é a direção. E essa é a mensagem que a gente tem, ó. A culpa é do presidente, que por ser campeão em 16 e 17, sem precisar gastar, achou que conseguiria ser competitivo sem fazer investimento. E outra coisa, deixou tudo nas mãos do Renato. Romildo foi incompetente e omisso, é a mensagem do Cristiano Breni. Tudo bem. E as opções eram presidente, jogadores e o técnico, né? Tá. Eu acho que todo mundo tem a sua culpa, tá? Deixa eu falar assim. Mas falta uma opção aí. Qual? O juiz. O Grêmio tá dizendo que a culpa é do juiz. Esse é o pior ingrediente no momento de crise. É achar que a culpa não tá ali dentro, que tá lá do lado de fora. Cuidado com isso aí, hein? Vamos ouvir e vamos ver, então, o que foi dito no vestiário do Grêmio depois dessa derrota pro Corinthians. Nós não achamos que foi falta. E se foi falta, tá bom que ele tivesse dado a falta. Mas nós estamos contestando por que ele não deu o pênalti sobre o Rafinha. O Rafinha foi empurrado vergonhosamente dentro da área. Se ele estava participando do lance ou não, isso não quer dizer nada. Por que nem VAR teve? Estranho, para mim, muito estranho. Então, é isso que às vezes os jogadores entendem que a arbitragem dá uma falta para um lado e não dá para o outro. Glauco, eu entendo o Grêmio reclamar do árbitro, mas por que o Grêmio não reclamou antes e nos bastidores? Se fosse na época do Renato, muita gente ia dizer, ele é mestre em desviar o foco. Tomara que seja mais uma dessas aí, tá? De tentar desviar o foco. Porque se o Grêmio acredita que o culpado é o juiz, aí a vaca vai com a corda, né? E o Grêmio anunciou no sábado uma folga prolongada que também irritou demais. Folga? Né? Isso é férias, meu amigo. 4 dias? Domingo, segunda, terça... Não, volta quarta. 3 dias. E aí, assim, depois de uma derrota, a 9ª, seguir na zona do rebaixamento... nas redes sociais isso pegou muito mal, né? Pegou muito mal. O Grêmio tem um longo período aí para treinar, vai jogar contra o Ceará no dia 12, né? No dia 11 de manhã, mas dá folga de 3 dias. Aí não adianta a gente falar que o jogador tá lá no pagode, todo mundo condenar e de repente o clube mesmo dá folga para esse jogador que tinha que estar trabalhando. Bom, vamos falar do Inter, Glauco, porque o Inter jogou no domingo em Goiânia e... Como é que é aquela sopa de quê? Que é sopa de chuchu? Picolé de chuchu, né? Picolé de chuchu. 0-0. Eu não sei, eu acho que o Filipão passou pelos mercados de Porto Alegre no meio da semana e comprou todo o estoque de ousadia. Ele tirou das mãos do Aguirre. A ousadia toda que o Filipão usou contra o Flamengo faltou para o Inter contra o Atlético. É verdade. Sabe que eu comecei a ver esse jogo, olha, eu tinha alguma esperança e alguns fatos curiosos. O Inter com 4 gaúchos, coisa que não é comum de acontecer nos próprios clubes gaúchos. E desses 3 de Pelotas, Heitor, Dourado, Tyson, sabe o que isso quer dizer, né? Absolutamente nada. O Inter não fez nada, o Atlético não fez nada e foi aqueles jogos assim para dizer ai, o que eu tô fazendo aqui? Bom, mas tem uma boa notícia no Inter, além do fato do jogo ter terminado, né? O Inter também vai demorar um pouquinho para jogar, porque teve uma partida adiada por conta da convocação do Edenilson.
Deu um rolo lá, os clubes europeus não liberaram jogadores para a seleção brasileira que joga as eliminatórias. E o Tite bateu no Beira-Rio e levou o Edenilson. E o Edenilson falou sobre a convocação dele para a seleção brasileira. Presta atenção aí, Glauco. É um sentimento que não cabe dentro do peito. Na hora quis ligar para minha família, agradecer cada companheiro, porque sem eles, os de hoje, sem os que passaram por aqui, a gente sabe que futebol é trabalho coletivo e às vezes um se sobressai mais que o outro e em situações assim é chamado para a seleção. Então eu agradeço a cada companheiro, a cada treinador, a cada pessoa que passou aqui nesse tempo e, como eu falei, é uma sensação indescritível para mim e só tenho a agradecer. Mais legal do que ver o Edenilson falando é ver o mini Edenilson reagindo. A esposa do Edenilson foi buscar o filho, o Murilo, e gravou a reação do Murilo ao saber que o pai foi convocado. Presta atenção que é muito legal a cena. O pai foi convocado para a seleção brasileira. Não acredito nisso. Gostou? Legal. E a carinha do Edenilson, né? Ele é um mini Edenilson mesmo, né, Glauco? Exatamente. Merecida a convocação, eu acho. Ontem pode se questionar que o Edenilson não foi lá tão bem. Pouca gente foi bem, mas merecida a convocação, na minha opinião. Concordo. E ainda no noticiário do Inter, a confirmação, agora há pouco, da contratação do Gustavo Maia, meio atacante que vem do Barcelona. E aí, Glauco? Barcelona da Espanha, não é aquele de Guayaquil que eu tinha falado, tá? Tem 20 anos. Mas é aposta? Não, você disse que vem pro time principal, né? Vem pro time principal com 20 anos, mas ele chega com esse fato curioso de vir do Barcelona, né? E daqui a pouco vem o Kaique, ou não? Pois é, rapaz, vem sim o Kaique, a negociação está avançada e o Kaique lá da Sampdoria, da Itália, il giocatore che sta nel calcio italiano. Muito bom seu espanhol. Não é para ser italiano. Mas tudo bem. É bonito igual. Mas vai ser confirmado, o Kaique vai ser confirmado nas próximas horas como reforço do Inter também. Mas o Inter tem que correr, hein? O Inter tem que correr, a gente também. O Inter porque a janela fecha hoje, a gente porque o jornal está terminando. Boa. Muito bom. Um abraço. Tchau. É isso então, Lu. Muito bem, hein? Que sufoco que tá a dupla. Aí depois da aula de matemática ali do Guilherme, agora um pouquinho de aula também, né, Glauco? De italiano. Eu também achei que tava mais pro espanhol. Não, mas parla. Como é que é espanhol com italiano? É o itanhol. Boa. Vou Piquinês com charolês. Então tá certo, o SBT Rio Grande está terminando. Até amanhã. Tchau, gente. Tchau.